Como está o seu coração para receber a mensagem do dia? Cheio de expectativa? Então vou começar te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que é possível estar em um lugar novo, mas ainda pensar como se estivesse no antigo? Muitas vezes Deus já nos tirou do Egito, já quebrou correntes, já abriu caminhos, mas a nossa mente ainda está presa. Mas hoje o Espírito Santo quer nos lembrar, existe uma promessa à nossa frente e para vivê-la precisamos de uma nova mentalidade. Então respire fundo e permita que essa palavra alinhe a sua visão com a visão de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 13, o versículo 11 diz: Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a você e a seus pais, e quando tiver dado essa terra a você, aí as promessas continuam. Isso mesmo. Eu quero hoje falar com você sobre libertas, mas ainda cativa. E te lembrar que antes mesmo de Israel descer ao Egito, já havia uma promessa de Deus. Eles iriam e voltariam. Em Gênesis, o capítulo 15, os versículos 13 e 14, o Senhor revela a Abraão que os seus descendentes seriam escravizados por 400 anos, mas que sairiam com grandes riquezas. Ou seja, a escravidão já vinha acompanhada de uma palavra de libertação. Contudo, no momento do êxodo, muitos israelitas não conseguiam enxergar possibilidades. A opressão egípcia e o sofrimento cotidiano e o longo tempo de espera apagaram da memória do povo as palavras de esperança. Eles viviam sendo ensinados sobre a promessa, mas a dor, ela se tornou mais real do que a fé. Fisicamente, Israel estava deixando o Egito. Espiritualmente, porém, a mentalidade ainda era de escravidão. Em Êxodo 13, 2, Deus ordena: separe para mim todo primogênito. Isso não era apenas um sinal ou ritual, mas um marco espiritual. Deus queria que eles entendessem: vocês são meus separados com identidade. Mas o povo via o deserto com olhos de medo e não com os olhos da promessa. E eu hoje quero compartilhar com você algumas lições que aprendemos a partir desse texto. O cativeiro impede a visão de futuro. O escravo não enxerga o horizonte, apenas sobrevive no presente. A neurociência confirma que o estresse prolongado afeta o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória. E isso prejudica a capacidade de lembrar de experiências positivas e promessas. Assim, a dor realmente apaga registro de esperança. E Israel esqueceu que havia uma terra prometida. E muitas pessoas hoje vivem da mesma forma, salvas, mas ainda sem visão. A dor vivida no passado ou no presente obscurecem a capacidade de sonhar e crer no que Deus já declarou. Segunda verdade, o cativeiro apaga a memória da promessa. Sem memória da promessa, a fé vacila. Quem nunca viu Jerusalém só conhece o Egito. Quando não há referência da terra que emana leite e mel, o coração se conforma com os tijolos da escravidão. E é por isso que o salmista declara: este é o meu consolo no meu sofrimento, e a tua promessa dá-me vida. Salmo 119, versículo 50. A promessa precisa ser constantemente lembrada, falada, escrita e declarada. Como nos ensina Abacuque 2:2, escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas para que possam ler até quando passar correndo. Quando não registramos a promessa, esquecemos dela. A dor faz isso.
mas a palavra restaura a memória daquilo que Deus já disse. Terceiro ponto, o cativeiro faz enxergar morte no processo. No deserto, Israel viu sepultura onde Deus via caminho. A mentalidade escrava interpreta os desafios como sinais de fracasso, e eu arrisco dizer, até de morte. Mas a verdade é que o deserto era apenas uma passagem. O destino era a terra prometida. Deus queria que o povo se alinhasse com a sua visão. Enquanto eles enxergavam a areia e a sede, Deus via um povo, um sacerdotal entrando em Canaã. A pergunta é, com qual visão você está caminhando? Por que Moisés conseguiu? Moisés não cresceu sob a mentalidade escrava. Embora fosse um hebreu, foi criado como príncipe no palácio de Faraó. Isso moldou sua identidade e visão. Moisés não tinha o olhar curvado do cativo. Ele via possibilidades, governos, estratégia e liderança. Talvez essa seja a razão de Deus tê-lo separado desde o nascimento. Se Moisés tivesse vivido sob o jugo da escravidão egípcia, talvez não conseguisse conduzir o povo à liberdade. Ele precisou ser formado fora para libertar quem estava escravo por dentro. Assim também é conosco. Não basta sair do Egito, é preciso que o Egito saia de nós. Não basta ser salva, é preciso transformação para viver a herança. A promessa está diante de você, mas é preciso uma nova mentalidade para não morrer no deserto. E eu declaro, eu e você jamais morreremos nos desertos que nos conduzirão à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E como eu estou certa de que nós chegaremos nela, nós adentraremos e possuiremos ela, eu quero orar com você nesse dia. Amém? Então curva a sua cabeça, inclina assim o seu coração para o Senhor e diga comigo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que liberta. Tu me tiraste da escravidão. Ah, Senhor, abriu as algemas que prendiam as minhas correntes e preparaste uma terra de promessa para mim. Mas hoje eu te peço, tira de dentro de mim toda a mentalidade de cativeiro, cura as memórias marcadas pela dor, restaura em mim a lembrança das tuas promessas e reacenda a minha capacidade de sonhar. Eu declaro o Senhor te dando sonho, te levando a um novo tempo, uma nova estação. E declare ainda que eu não veja morte onde o Senhor está gerando vida, que eu não interprete o deserto como um fim, mas como um caminho de transformação. Gera em mim, Paizinho, a identidade de filha, de mulher separada, de alguém que pertence ao Senhor. Assim como Moisés me dá visão de governo, visão de propósito, um coração alinhado com o céu. Eu declaro, o Egito não faz parte de mim, eu vou viver a herança que o Senhor preparou, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está e dizer, eu viverei o melhor dessa terra, porque eu tenho um pai e porque eu sou filha, eu vivo a beleza da realeza, daqueles que são filha de um rei do universo. Aleluias! Eu creio, amados, que não tem como ouvir uma palavra como essa e não ser tocada pelo Espírito Santo. Mas eu te peço, não fique só com você. Compartilhe aquilo que o Senhor está fazendo em sua vida. Compartilhe essa mensagem. Você é generoso, você é generosa. E vamos caminhar juntos, não apenas libertas, mas transformando nossa mente e o nosso coração. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. E mantenha o seu coração aí, ó, na expectativa, porque Ele tem muito mais para nós. E se quiser,
Convide um amigo, uma amiga para fazer parte desse canal e viver esse tempo, essa estação de transformação.